Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, um cão covarde, estrelando Coragem, um cão covarde. Abandonado ainda filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido Eustácio, resmungão. Mas coisas assustadoras acontecem em lugar nenhum, e nesse vídeo eu vou te fazer lembrar dessas coisas assustadoras e te mostrar o lado mais obscuro desse desenho animado, que esconde a história de um caso criminal que permanece não resolvido até os dias de hoje. Quer dizer, mais ou menos. Opa, meu nome é Flug, e é comum sentir medo de mídias voltadas pro terror. A maioria usa técnicas para te fazer sentir o máximo de medo que elas consigam te causar, e algumas nem tanto. Mas é claro que todas elas têm a intenção de te dar medo, e por isso acaba sendo meio previsível. Mas não me leve a mal, eu amo conteúdo de terror, mas com certeza os melhores são aqueles que te surpreendem e fazem com que você fique tipo, puta que pariu, eu não esperava por isso. E nada melhor pra te surpreender do que algo que geralmente é o completo oposto, que são desenhos animados. E nesse vídeo eu quero falar sobre um deles, que se chama Coragem, o Cão Covarde. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. É um tanto quanto improvável que você nunca tenha tido nenhum contato com Coragem, o Cão Covarde. Mas caso não saiba, esse desenho animado de John Russell conta a história de um cachorro medroso, uma idosa boazinha e um velho chato. Nossa, como eu odiava esse cara. Apesar de ter durado muito pouco, ou seja, 3 anos, esse desenho animado da Cartoon Network foi um grande sucesso, não só naquela época, mas também conforme os anos foram se passando. E não é à toa. Coragem, o Cão Covarde foi um desenho incrível que, assim como JJ, misturava humor com terror de uma forma muito divertida para quem assistia. Ganhou vários prêmios, incluindo o Annie Awards, onde ele foi indicado 3 vezes e ganhou em 2000 o prêmio de melhor programa de televisão animado. Formou uma grande base de fãs com uma história criminal? Calma, eu vou te explicar. Mas, pra te contextualizar antes, eu quero te mostrar alguns episódios desse desenho animado incrível que, por si só, é extremamente assustador. O Demônio do Colchão. O episódio 7 da primeira temporada começa com nossa querida Muriel reclamando com Eustácio sobre o colchão deles. E depois de achar uma promoção boa no jornal, o velho chato decide comprar um novo. E spoiler, se arrepende profundamente. Mas vamos continuar em ordem. Quando a Muriel liga no número da empresa que vende colchões, eles apresentam um slogan meio estranho, dizendo que vão mudar sua vida para sempre. O Coragem, fazendo jus ao seu nome, já fica em alerta e avisa a Muriel o máximo que pode. Mas é claro que ela não escuta. Eles nunca escutam. Não demora muito e a encomenda chega no lugar nenhum, e ele é todo esverdeado, com uma face demoníaca no colchão, que pelo visto só a Coragem consegue ver. E além disso, as criaturas que trazem o colchão não são nem um pouco normais. A Muriel é a primeira a experimentar essa cama, obviamente, e a partir disso que começa a ficar bizarro. A Muriel é possuída por uma espécie de demônio que sai debaixo do colchão. Sua pele se torna verde e seus cabelos ficam completamente arrepiados e avermelhados. Ela basicamente deixa de ser humana, e em certo ponto, tem até sua cabeça retirada do seu próprio corpo como se não fosse nada. Esse espírito que possui a Muriel faz com que ela se aprisione dentro da sua própria mente, e isso fica claro quando ela volta ao normal por alguns segundos e pede por socorro. Durante o resto do episódio, Coragem e Eustácio procuram formas de exorcizar a Muriel, e quando Coragem finalmente consegue, o Eustácio é possuído no lugar da Muriel, que consegue desmaiar ele com uma lapada seca na cabeça. O episódio termina com a devolução do colchão e do Eustácio. Caso não tenha percebido, esse episódio é uma clara referência ao filme Exorcista. E mano, isso é um desenho infantil. Perfeito. O último episódio, ou seja, o episódio 12 da temporada 4, começa com Coragem fazendo cagada e o Eustácio reclamando e dizendo que ele devia ir para a escola do fazer direito. Uma encomenda chega pro Eustácio e o Coragem fica com a Muriel para ajudá-la na cozinha. E mais uma vez, ele consegue fazer bosta. Uma mulher misteriosa aparece e diz que ele é uma desgraça. A mulher some de repente e só reaparece quando a Muriel sai de casa. Ela corrige a postura do Coragem e fala várias vezes para ele andar corretamente, chegando a colocar uma pilha gigante de livros nas suas costas para que ele ande direito, mas mesmo assim, ela diz que ele não é nada perfeito, o que deixa ele bem triste. A partir disso, ela começa a corrigir ele todo dia e fazer com que ele tenha pesadelos constantes, onde eu quero dar destaque a um pesadelo específico que não foi só assustador para ele, mas também foi para mim. Em determinada noite, ele sonha com uma criatura azulada e bizarra, que simplesmente não parece com nada que eu conheça. E ela diz, você não é perfeito. O Coragem acorda assustado e o episódio segue, até que o Coragem estressa tanto a mulher, que ela derrete. E não,
Eu não sei explicar isso. A Casa do Descontentamento. O episódio 2 da segunda temporada começa com a família tentando plantar uma flor, o que não dá certo, e forma uma discussão entre Muriel e Eustácio, por causa do solo infértil que rodeia o lugar nenhum. Depois dali, coisas estranhas começam a acontecer. Enquanto Muriel lava a louça, uma voz ecoa pela cozinha dizendo pra ela ir embora daquele lugar. E quando ela diz a si mesma que tá ouvindo coisas, tudo na cozinha começa a se mexer e flutuar. Enquanto isso, Eustácio tá se preparando para tomar um banho, até que ouve a mesma coisa. De primeira ele acredita ser do rádio que ele tá ouvindo, mas quando ele desliga, percebe que na verdade é um espírito. O espelho se desgruda da parede e começa a jorrar água no banheiro. Enquanto isso, Coragem, que tava do lado de fora, vem correndo para ajudar a Muriel e entra em choque quando vê o que tá acontecendo. Coragem consegue pegar um carro e entra na casa destruindo a parede, mas logo depois, o chão do banheiro se racha e cai junto do Eustácio, que derruba os três no porão. Ali, vemos a criatura que com certeza deixou muitas crianças sem dormir. Esse modelo 3D flutuante de uma cabeça pálida com um olhar fundo e lábios escuros se diz ser o espírito da colheita do outono. Ele diz que a família tem que ir embora, pois não respeitam o solo onde vivem. O Eustácio, como sempre, reclama. Já Muriel pede a ele que tenha misericórdia e que os dê mais uma chance. Então ele diz que se plantarem alguma coisa até meia-noite, eles podem ficar ali sem sofrer as consequências. Enquanto o casal briga, Coragem corre até a flor do começo do episódio e faz de tudo para dar vida a ela, mas não consegue. A meia-noite chega e a casa começa a subir de temperatura em uma velocidade gigantesca, a ponto de que as coisas começam a derreter, as portas se fecham e Coragem vê como única opção cavar até eles. Quando ele chega, não encontra mais água e usa o suor do Eustácio para tentar salvar a planta. E ele consegue. A planta cria vida e por pouco eles não morrem de forma cruel. No desenho, na realidade foi um pouco diferente. Em 1967, Jerry Cash resolveu levar alguns biscoitos de escoteiro para o seu casal de vizinhos, William e Margaret. Ao chegar, ele se sentiu indesejado e logo foi embora. Mal ele sabia que essa seria a última vez que alguém veria esses dois. Levei alguns biscoitos para a Sra. Patterson e ela parecia muito chateada. Foi a única vez que eu conversei com ela. O casal tendia a se manter reservado. O marido parecia infeliz por eu estar na casa e por isso eu saí logo depois de deixar os biscoitos com ela. Ela era uma mulher pequena e ele sempre parecia mau e hostil. Bem parecido com a família do Coragem, não acha? Mas as semelhanças não param por aí. William e Margaret também supostamente seriam donos de um cachorro, que teria sido encontrado abandonado na casa investigada pela polícia. Sem contar que a propriedade do casal é idêntico a lugar nenhum. Mas antes de você me chamar de mentiroso, quando eu disse que eles possivelmente tiveram uma morte cruel, eu realmente não menti. O desaparecimento desses dois tem mais de 6 décadas, e até hoje não se sabe o que aconteceu com o casal. Mas durante muito tempo, as investigações seguiram a linha de que eles poderiam ter sido assassinados. Quando investigada, a casa dos dois foi encontrada em completo caos, e em 1984, o ex-zelador do casal confessou ter visto e limpado manchas de sangue na garagem da casa. Ou seja, Coragem o Cão Covarde pode ter sido uma história que revive não só algumas lendas, mas também um casal que possivelmente presenciou o maior horror que alguém pode ver: a maldade humana.